Bem, inicialmente eu queria agradecer, antes de qualquer coisa, o convite que me foi feito pelo MIT de São Paulo, também pelo governo brasileiro, de estar aqui nessa palestra. Para mim é uma grande felicidade poder estar aqui com vocês. Quando entraram em contato para me formalizar o convite, foi me pedido alguma coisa sobre a realidade brasileira também. E como eu cada vez mais acho que um dos maiores defeitos da reflexão intelectual do Brasil foi não ter entendido como o fascismo era um elemento constituinte da nossa história, talvez o elemento mais decisivo, fazer uma articulação profunda também com as questões da colonialidade. Eu quis apresentar essa palestra, que na verdade é parte de um livro que eu estou tentando terminar, sobre essas novas ascensões dos movimentos autoritários no mundo e como as realidades periféricas, como a realidade brasileira, nos ajuda a compreender esta dinâmica global. Então eu queria começar discutindo esse termo que é tão polêmico, o fascismo, porque eu acho que nomear o problema ele pode ser muito mais do que simplesmente dar um nome a um problema. Nomear de forma correta é muitas vezes a condição para deixar de não querer ver. E impedir que não se veja, eu acho que é o exercício elementar que a gente espera de todo pensamento crítico digno desse nome. Porque diante da ascensão global de forças que parecem colocar em questão os consensos das democracias liberais, nós ouvimos uma profusão de nomes que muitas vezes tem como uma função real, na verdade, simplesmente nos impedir da gente ter a dimensão concreta do problema. Por exemplo, tudo começou com os usos, e ainda hoje a gente vê isso muito claramente, né? Mais do que imprecisos, dos termos como populismo, que é usado praticamente para tudo que parece questionar a ideia de que o nosso modelo de democracia parlamentar é a melhor invenção política que nós alcançamos. E depois, o processo de ascensão autoritária, ele foi ampliando suas forças e apareceu, então, uma pletora assim, de termos que vinham de acordo com a conveniência do momento. Então, ultranacionalistas, ultraconservadores, direitista linha dura, radical de direita, direita soberanista, iliberalismo, bonapartismo. Tenho certeza que todos vocês já ouviram alguns desses termos em algum momento, alguma tentativa de análise feita por setores, seja da academia, da universidade, seja da imprensa. E eu acho que tudo isso foi uma mobilização para tentar evitar de usar exatamente o termo que nós ouvíamos nas ruas, ouvíamos sendo gritado nas manifestações, em todo o mundo, a saber, fascismo. Porque falar em fascismo nos obriga a um exercício crítico muito mais amplo do que a cantinela de que regressões sociais estão tomando as nossas sociedades liberais de assalto, né? Regressões motivadas por um pretenso ressentimento, pela frustração de setores da população, a processos de modernização, a processos de laicização, de equidade, de cosmopolitismo. Mais uma vez, tenho certeza que todos vocês já ouviram modelos de argumentação dessa natureza. E é fato que falar que a gente estaria a ver a ascensão de um novo período do fascismo global nos obrigaria, por exemplo, a tomar mais a sério ditos como esse. É uma frase que eu gosto, do Léo Giuliani, que é a seguinte: democracia liberal é a face das classes proprietárias quando elas não estão com medo. Fascismo é quando elas estão amedrontadas. Ou seja, o que diz, como vocês vão perceber, a ideia central é que, de toda forma, a gente nunca encontrou algo parecido ao que nós entendemos por democracia. As nossas democracias liberais são fascismos regionais, ou seja, elas são fascistas com certos grupos de populações, ou seja, grupos vulneráveis, grupos minoritários, e em situações de crise estrutural, esse fascismo restrito se torna um fascismo geral.
generalizado. E eu queria defender essa tese porque eu queria insistir, na verdade, que esses novos autoritarismos que nós estamos vendo, eles são versões de um fascismo global que aparece como uma resposta popular a um horizonte de crise estrutural do capitalismo. Isso significa que a gente não deve entender o fascismo como um fenômeno histórico, mas como um fenômeno estrutural. Ou seja, não como um fato histórico específico, mas como uma tendência estrutural que nunca sumiu completamente do nosso horizonte. Eu lembraria a vocês, por exemplo, que entre os anos 50 e os anos 70, por exemplo, o termo fascismo nunca desapareceu da análise, por exemplo, de marxistas negros importantes, como George Padmore, como Walter Rodney, como George Jackson, como Angela Davis, Fred Hampton. Todos eles, por que esses marxistas negros tinham essa percepção? Porque eles eram muito sensíveis às relações profundas entre violência racial ordinária, extermínio colonial e fascismo. Da mesma maneira, o termo nunca foi deixado de lado quando a escola de Frankfurt, principalmente a primeira geração, falava da personalidade autoritária nas democracias liberais, dentro das democracias liberais. Isso nos anos 50. Ou sobre as tendências autoritárias contra revoltas populares nos anos 60 e 70. Fascismo também era um termo presente em teorias que procuravam entender a estrutura libidinal do comportamento fascista. Nos anos 70 e 80, aqui na França, por exemplo, Félix Guattari, Gilles Deleuze, né? E por fim, por exemplo, ou vocês podem encontrar, por exemplo, Pasolini, que falava sobre o fascismo nos anos 70, para falar sobre os impactos da sociedade de consumo, a generalização dos seus processos de homogeneização, e como isso ia produzindo uma nova forma de sensibilidade, uma sensibilidade muito mais adequada a um certo tipo de dessensibilização que seria a própria do fascismo. Ou seja, eu insisto nisso simplesmente para lembrar vocês que durante décadas, desde o final da Segunda Guerra, pelo menos até os anos 80 e 90, a ideia de que existia um núcleo fascista dentro das nossas democracias não era uma ideia extemporânea, não era uma ideia distante das reflexões, ao contrário, era um tópico presente, extremamente presente, insistindo que, na verdade, existia uma espécie de risco interno à democracia liberal, uma estrutura frágil dentro da democracia liberal, que vinha, como eu havia dito a vocês, do fato de que ela continuava tendo um certo tipo de violência muito característica, a violência fascista, direcionado a certos setores da população. Por isso, por exemplo, os marxistas negros eram tão, eu diria, tão sensíveis a essa questão. Agora, quando se... acho importante também tentar entender do que a gente está falando, quando a gente está falando sobre fascismo. Do que se trata exatamente? Como é que é possível entender um termo tão utilizado em tantos contextos tão distintos? Porque quando se procura em falar sobre fascismo, é muito comum a gente se deparar com um procedimento, eu diria, metodologicamente muito equivocado, que consiste em tentar estabelecer uma espécie, diria, de taxonomia de base. Então, ou seja, como se você precisasse de uma lista, como você, sabe o procedimento de botânica? Você vai estabelecer uma taxonomia para distinguir as diferentes tipos de flora. Então, é como se você tivesse fazer isso também com as diferentes formas de governo ou as diferentes formas de organização social. Então, daí a ideia, por exemplo, de você criar essas listas de normas, que também tenho certeza que vocês já viram em algum momento, certo? Com 12, 20 características que deveriam ser preenchidas, para que a gente pudesse descrever algum fenômeno como fascista. Sendo que nenhum fenômeno histórico é analisável como um botanista analisa qual espécie de uma determinada planta. É possível, por exemplo, fascismo sem expansionismo militar. A gente viu, por exemplo, na África do Sul, na época do apartheid. É possível fascismo sem liderança fortemente personalizada. A gente viu na Hungria, que é o primeiro país a tentar um tipo de governo fascista já nos anos 20, depois da reação ao governo comunista do Bela Kun, veio
um regime de características fascistas muito explícitas, né, mas sem uma grande liderança personalizada, como a gente vai ver uma década depois. Né. Só que eu acho que ao invés de tentar fazer uma taxonomia do fascismo, seria muito mais interessante propor uma análise estrutural. E aqui eu queria trazer para vocês uma hipótese de trabalho, que é insistir que o fascismo é, antes de qualquer coisa, uma forma específica de violência. E acho que é importante a gente entender que forma de violência é essa. Eu acho que também isso diz muito a respeito de certas estruturas de violência que são características da sociedade brasileira. O fascismo é uma forma de violência de Estado, só que não diz respeito apenas à violência mobilizada contra grupos descontentes, contra setores da sociedade, em sedição, que é a forma clássica do autoritarismo, né? Um grupo toma o poder e, de uma maneira ou de outra, ele utiliza a violência do Estado para se contrapor a outros grupos descontentes. Na verdade, há uma outra função da violência no fascismo. A violência do fascismo não é só uma violência do Estado, é uma violência que transforma a sociedade, reconstrói os laços sociais a partir da generalização, da dessensibilização e da indiferença como afeto político central. Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes de toda essa discussão. Não se trata simplesmente de uma violência do Estado contra a sociedade, contra setores da sociedade, trata-se de uma violência que vai tomando a forma da sociedade. A sociedade vai se reconstruindo. Então não se trata de um projeto de governo, trata-se de um projeto de sociedade. Não se trata de um projeto de Estado. Trata-se de uma reconfiguração dos vínculos sociais. E a partir um eixo acho importante de entender essa reconfiguração é compreender como certos afetos, e na verdade esses afetos, sempre bom a gente lembrar que uma sociedade não é só um sistema de regras, de normas e de leis, uma sociedade é um circuito de afetos, né? Porque através da maneira com que os corpos são afetados, com que as pessoas elas estabelecem relações que, digamos assim, que afetam uns aos outros, é que nós podemos entender como a imaginação social se constitui, como a sensibilidade social se constitui e quais os limites da experiência possível de uma sociedade. Então, eu insistiria, há uma transmutação da estrutura afetiva da sociedade, no caso do fascismo, onde os afetos centrais começam a ser a dessensibilização e a indiferença. Ou seja, a violência tem aqui uma função transformadora, ela produz uma outra sociedade. A gente está diante de uma transformação estrutural do vínculo social, na qual, e esse é o ponto que eu queria chegar, a sociedade ela se assume. Por que então ela vai ter essa transmutação? Porque ela se assume como a forma estável de uma guerra civil permanente. Uma guerra civil que é a realização de uma verdade social maior, a saber de que não há nem haverá sociedade para todos. Então a guerra civil é assim assumida, e o nível mais estruturador ela é desejada, não como uma guerra de classes, que visaria, por exemplo, emancipar, porque a ideia da sociedade como uma guerra civil, ela é uma ideia que também está no marxismo, também está no Marx, né? Só que o Marx vai dizer, essa guerra civil ela tem que se organizar como uma luta de classe, e essa luta de classes ela para a guerra civil. É a única maneira da guerra civil ser paralisada. Através da reorganização política da guerra em uma luta de classe, e a possibilidade da classe daqueles que não têm lugar na sociedade, da classe dos que não têm uma classe, poder então se constituir como um novo horizonte de organização da vida social. Só que no caso do fascismo, a ideia de que você tem uma sociedade baseada na guerra civil, ela se transforma num princípio estável. Ela não é uma guerra civil que deve ser terminada. Ela continua indefinidamente, permanente. Por isso a ideia de uma guerra civil permanente. E o elemento fundamental desta guerra civil é o fato da sociedade assumir para si mesma de que não há sociedade para todos. Não há espaço para todos no interior da sociedade. Então, certos grupos,
certos setores vulneráveis vão ter que ser expelidos da vida social, né? E aí eu queria só insistir como se chega nesse ponto. Essa era a temática que eu queria trazer para vocês aqui, porque para defender a necessidade de uma resposta fascista global atualmente, eu queria fornecer um contexto sócio-histórico que é ligado àquilo que a gente poderia chamar do acirramento das crises atuais e a inexistência de um horizonte concreto de superação estrutural dessas crises. E esse acirramento, ele acelera o processo de decomposição social e ele que deve ser visto como ponto de partida da nossa análise. E depois, essa primeira parte que eu queria apresentar, e depois eu queria defender que esse horizonte de crises consolida um modo de gestão social cada vez mais utilizado nos nossos países, e essa é a tendência central das transformações dos modelos de gestão social, tanto no Brasil quanto nos países centrais do capitalismo, né? Que é a generalização do paradigma da guerra infinita como forma de governo. E por fim eu queria mostrar como esse horizonte então reatualiza tendências fascistas inerentes aos nossos modos de organização social, porque ele vai naturalizar formas de violência que inauguram um processo que nós não temos condição alguma de definir onde efetivamente ele vai terminar. Então eu queria primeiro partir desse ponto, qual é o contexto que atualiza essa alternativa fascista? Por que ela volta neste momento histórico atual? Eu queria insistir que nós vivemos num momento muito específico, que é um momento que a gente poderia chamar de crises conexas. Há uma conjunção de crises nunca antes vista dentro da nossa história. Quando eu falo em crises conexas, eu falo de crise ecológica, crise demográfica, crise social, crise econômica, crise política, crise psíquica e crise epistêmica. Ou seja, vocês veem, não é pouca coisa. Essas crises, elas não apareceram do dia para a noite, isso é óbvio. Desde a década de 70, o capitalismo se constituiu como um sistema que tem três características fundamentais. Primeiro, baixo crescimento. Segundo, endividamento crônico. E terceiro, alta concentração de renda, aumento exponencial de concentração de renda. Todos os números são muito claros nesse sentido. Você vai naturalizando o baixo crescimento, você vai aumentando o endividamento, e você vai concentrando a renda, dos anos 70 para frente. Todas as tentativas de superar este horizonte de crise acabaram em mais ou menos uma década por produzir novas crises. Então, se vocês lembrarem, aqueles que têm mais ou menos 50 e poucos anos, vão lembrar, certo, de todos esses pacotes de estabilização que nós vimos desde os anos 80 até agora. Então, primeiro, a gente usou a inflação como forma de compensar a perda, depois veio o endividamento público, depois veio o crescimento do crédito privado em cima de garantias inexistentes e, por fim, a compra de dívidas de estados e de bancos pelos bancos centrais. Isso só aprofundou uma espiral daquilo que alguns sociólogos chamam de compra de tempo, como se você tentasse comprar tempo para uma crise, para adiar uma crise estrutural, até o momento que não dava mais para comprar tempo algum. Bem, esse momento no qual não dá mais para comprar tempo algum, bem-vindo, é o nosso momento, é agora, né? Então vejam, nesse processo, as classes mais desfavorecidas, elas sempre pagaram o preço das crises. Seus ganhos vão diminuindo, suas garantias vão indo para o espaço, e as classes dos detentores de capital vai conseguindo cada vez estabilizar a sua opulência. Só para vocês terem uma ideia, alguns números muito interessantes. Esses números estão numa pesquisa chamada World Inequality Database. Então, por exemplo, vamos pegar dois países. Primeiro vamos pegar os Estados Unidos. Vejam, em 1900, são os dados de 1900, os 10% mais ricos dos Estados Unidos tinham 39,8% da renda. Enquanto
Bem, tudo bem. Em 1970, esse número cai para 29,8%. Mas a partir de então, ele começa a subir e ele acelera, principalmente a partir do governo Reagan. Em 2023, a gente tem a cifra dos 10% que tem maior renda, tem 46,9% da renda. Ou seja, eles têm mais do que tinham em 1900. Mas o processo, percebe? De 1900 até 2023, eles se aprofundam. O número mais, isso enquanto 50% mais pobres, eles têm em 1900 14,5% da renda, sobe para 21% em 1970 e cai para 13,3% em 2023. Ou seja, ele diminui. O número mais impressionante é o número do Brasil. Porque em 1900, os 10% que têm maior renda no Brasil detêm 60% da renda. Em 2023, eles detêm 60% da renda. Os 50% mais pobres têm 9,5% da renda em 1900. Em 2023, ele tem 9,7%. Ou seja, nada aconteceu. Simplesmente nada acontece. Ok, eu insisto nesses números por quê? Porque para mostrar como esse processo de concentração ele leva à erosão dos acordos políticos que sustentavam a democracia liberal parlamentar. Porque as classes populares elas vão se ver cada vez mais empobrecidas e cada vez mais precarizadas, com cada vez menos razões para esperar algo dos atores políticos hegemônicos. E ela leva também, essa crise leva à aceleração da crise ecológica. Porque o modelo econômico responsável pela destruição dos biomas, ou seja, por exemplo, no caso do Brasil, o agronegócio, seu modelo exportador, assim como a exploração de combustíveis fósseis para financiar esse crescimento para alguns, ele continuou submetido aos mesmos interesses privados de acumulação e de aceleração. E ele levou, por fim, isso é um dado importante porque, claro, dentro desse horizonte de precarização, a gente vai ter um elemento que eu acho também muito importante, é o que a gente poderia chamar de uma crise psíquica. Crise psíquica significa o quê? Significa o aumento exponencial dos níveis de sofrimento psíquico como condição normal de socialização e de individuação. Para que vocês possam ter uma ideia do que eu tenho a dizer, no Brasil, os números brasileiros são muito explícitos. No Brasil, 13,5% da população brasileira sofre de transtorno depressivo. 9,7% da população sofre de transtorno de ansiedade. O número de transtorno de ansiedade é o maior número do mundo. O número de transtorno depressivo é o segundo maior. Os últimos números do Ministério da Saúde prevêem que esse número passe para 15,5% nos próximos 2 anos, computando mais ou menos 25% da população, só com esses 2 transtornos. E só com esses 2 transtornos diagnosticados. Isso vocês têm que contar também as pessoas que não vão ao hospital, não vão procurar um diagnóstico. Então isso mostra um nível extremamente elevado de sofrimento psíquico como uma condição normal de funcionamento da sociedade. É claro que a gente pode se perguntar até que ponto esse sofrimento não é expressão, não é um sintoma de uma desestruturação social, uma desorganização do laço social, de uma implosão das estruturas mínimas de solidariedade e de vínculos comunitários, que é produzido, entre outras coisas, por uma aceleração de um tipo de inserção econômica dos sujeitos, onde o sujeito já não tem mais nenhum tipo de vínculo a nenhuma instituição possível de autodefesa. Eles não têm mais vínculos a sindicatos, eles não têm mais vínculos a associações, eles não têm mais vínculos a comunidades, então eles se veem completamente isolados dentro de um horizonte de fragilização econômica e de crise econômica perpétua. Eu digo crise econômica perpétua porque é sempre bom vocês lembrarem, afinal de contas, nós estamos falando de uma, por exemplo, nós estamos em crise econômica, pelo menos tecnicamente, desde 2008, desde a crise dos subprimes, né? Ou seja, nós temos aí praticamente quase 20 anos de crise econômica. Ou seja, então isso mostra uma coisa muito interessante, a crise, ela não é uma condição de impedimento de governo
e transformação de padrões de governo, como a gente conheceu outras situações de crise. A crise se torna em uma forma de governo. A crise é a figura mesma do governo. Porque, ou seja, a crise se estabiliza enquanto crise. E ela tira do horizonte qualquer possibilidade de superação. A gente estava falando da crise ecológica. Bem, vamos começar a se perguntar, afinal de contas, o que acontece? O Brasil é um país que, nesses últimos 2, 3 anos, viu catástrofes ecológicas enormes, né, no seu território. Como, por exemplo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, como o que aconteceu em Brumadinho, Minas Gerais, como aconteceu nas praias do Nordeste, todas manchadas de óleo. Certo? A questão interessante é, estas crises, elas levaram a novas formas de ocupação de solo, novas formas de relação ao meio ambiente, novas formas de desenvolvimento e crescimento, ou elas simplesmente preservaram o mesmo modelo tal qual, como se não houvesse nenhuma outra alternativa, a não ser esperar, quer dizer, que esse mesmo modelo que produziu essas crises, produzam novas crises. Então isso mostra uma coisa muito interessante, que é o horizonte da crise ecológica não coloca como alternativa novas práticas de governo e de desenvolvimento socioeconômico. Ela simplesmente, de uma certa maneira, adequa a expectativa dos sujeitos à naturalização de sistemas de crise. Medidas excepcionais, de lógica de exceção, como se fosse efetivamente uma situação na qual não é mais possível fazer distinção alguma entre situações de paz e situações de guerra. Eu lembro a vocês, bem, medidas excepcionais são medidas que nós fazemos em situações nas quais você tem uma situação de guerra, por exemplo, né? Então você pode suspender certas estruturas legais, legalmente, você pode dar poder de decreto-lei para certas figuras específicas, porque afinal de contas você está numa situação excepcional. Bem, nós estamos numa situação tecnicamente excepcional há mais ou menos, como eu disse a vocês, há mais ou menos 20 anos. Vendo a generalização cada vez mais profunda, isso é um tópico que vem desde o começo dos anos 2000, generalização cada vez mais profunda de um outro regime legal, que é esse regime no qual, afinal de contas, nós podemos intervir como se nós estivéssemos em uma situação de guerra contínua, né? Bem, o uso de todo o terror social sobre o terrorismo, né, foi um elemento constituinte também desse tipo de dinâmica, né? Só que eu queria insistir na seguinte questão, é que esse modelo, ele é um modelo fundamental para um certo tipo de desenvolvimento que nós vamos conhecer a partir do começo dos anos 70, sob o nome de neoliberalismo, e que começa não por acaso em ditaduras latino-americanas. O primeiro país que vai aplicar as medidas neoliberais não vai ser a Inglaterra da Thatcher, não vai ser os Estados Unidos do Reagan, vai ser o Chile do Augusto Pinochet. A partir de um golpe de Estado e da criação de um laboratório, que é um laboratório no qual as primeiras medidas neoliberais vão ser implementadas. É muito interessante, queria só lembrar a vocês uma coisa, por que essa questão do neoliberalismo é importante para nós? Porque efetivamente há uma relação profunda entre neoliberalismo e autoritarismo. Porque o neoliberalismo ele vai, de uma certa forma, pressupor um nível de autoritarismo social vinculado ao fato de que o governo ele vai ter como uma função central agora despolitizar a sociedade. Impedir que a sociedade se reorganize contra uma certa ideia de liberdade. É interessante porque o neoliberalismo usa a ideia de liberdade como elemento fundamental, uma ideia de liberdade que é baseada praticamente na ideia de livre empresa, livre iniciativa, certo? E na ideia de livre empreendedorismo. Bem, por que a ideia de livre empreendedorismo ela é efetivamente muito mais do que uma mera noção, digamos, de organização econômica, um convite a uma política autoritária? Porque a ideia de empreendedorismo ela não é simplesmente uma forma de organização social. A ideia de empreendedorismo é uma forma de violência social. Ela é naturalização de uma forma de violência social. A violência de reduzir todas as relações sociais a dinâmicas de competição e de concorrência.
não há dentro da sociedade, não há nenhum vínculo orgânico que me vincule a outro sujeito. Porque qualquer outro sujeito me é um concorrente potencial, é alguém com o qual eu tenho relações de competição. Nesse sentido, percebam, é como se uma ideia de que nós estamos em uma guerra de todos contra todos. As relações são meramente relações instrumentais, que é como relações de duas empresas que, afinal de contas, estabelecem algum tipo de vínculo para conseguir vencer obstáculos conjuntamente e depois voltarem a ser empresas que estão efetivamente dentro de um processo concorrencial. Então você tem uma decomposição do tecido social pelo fato de você naturalizar uma lógica econômica e fazer dessa lógica econômica a forma da vida social. Nós sabemos tão bem da profundidade desse processo que durante décadas, né, nós fomos percebendo no interior da clínica do sofrimento psíquico como os sujeitos eles começavam também a se compreender, a se autodescreverem, a se digamos assim, a definir os seus ideais a partir da lógica do empreendedorismo de si. Mais uma vez, essa lógica ela é uma lógica fundamental para a atomização dos sujeitos, para a decomposição das relações, digamos, elementares de solidariedade, para um profundo sentimento de isolamento e, mais do que isso, para a compreensão de que, afinal de contas, dentro desse isolamento, já que é cada um por si, então nós estamos numa lógica de guerra. Então a sociedade vai se reorganizando desde o seu elemento, digamos, psíquico mais profundo, até a forma geral da sociedade, naturalizando certos princípios, que são princípios que permitem, de uma maneira ou de outra, criam um espaço, de uma maneira ou de outra, uma inflexão autoritária cada vez mais explícita. Eu lembraria, só a título de exemplo, como a implementação do neoliberalismo sempre veio através de ações extremamente violentas. No caso do Chile, eu falei sobre o golpe militar de 1973, que derrubou o governo democraticamente eleito do Salvador Allende. No caso da Inglaterra, a data de nascimento do neoliberalismo é a greve dos mineiros de 1984 e 1985, do governo Thatcher, né? Que era, pela primeira vez, por que é interessante lembrar isso? Porque pela primeira vez na história da Inglaterra, você vai generalizar técnicas que até então não tinham sido usadas contra populações civis. Como, por exemplo, prisões preventivas, escuta telefônica, armas como bombas de gás lacrimogênio, balas de borracha e canhões de água. Isso nunca tinha sido utilizado contra populações civis. E pela primeira vez no interior de uma mobilização contra uma greve, que durou meses e meses. O resultado foi 11.313 pessoas presas, 7.000 pessoas feridas, 11 mortos. Nos Estados Unidos também é a mesma história. Como o neoliberalismo é implementado nos Estados Unidos? Através do governo Reagan, e a data de nascimento também é uma greve. É a greve dos controladores aéreos de 1981. Não sei se vocês lembram, talvez os mais antigos vão lembrar, quando os aeroportos norte-americanos ficam parados por 2 meses. Porque todos os controladores aéreos entram em greve. Só que o governo Reagan utiliza uma lei de guerra contra os grevistas, né? E ele, então, ele demite 3/4 dos grevistas. E é claro, e é muito interessante porque as companhias aéreas, elas sustentam as perdas, elas vão ter perdas da ordem de 10 bilhões de dólares à época. Né? E elas sustentam a perda porque, como o próprio Reagan dizia, não se tratava de um conflito trabalhista, mas de um levante ilegal contra o próprio Estado. E só para a gente finalizar, se vocês lembram também, no caso brasileiro, a implementação do neoliberalismo se dá também em uma tentativa de quebrar, porque a questão da greve é quando você quebra as estruturas de defesa social da classe trabalhadora. Né? E você vai fazer isso na greve de 1995 contra os petroleiros, né? Onde também vai ser mais ou menos a mesma coisa, e o governo Fernando Henrique, ele convoca o exército para tomar conta das refinarias, né? E para continuar fazendo o trabalho, ou seja, pela primeira vez depois do fim da ditadura militar, você convoca o exército contra uma manifestação trabalhista, né? Então,
Eu só insisto nisso porque não é por outra razão que muitos autores vão insistir. O neoliberalismo ele vai naturalizar uma lógica de uma guerra contra-insurrecional. Da mesma maneira como você vai desenvolver, certo, dispositivos de guerra em situações de insurreição em antigas colônias, você traz esses dispositivos para dentro desses países, né? Sei lá, no caso da França, você tem um exemplo clássico, que são toda a tecnologia de guerra contra-insurrecional desenvolvida na Argélia, né? Você tem um caso muito evidente, porque importante para nós, porque essa tática contra-insurrecional vai ser integrada pelo governo brasileiro. Na época da ditadura militar, o governo brasileiro vai receber oficiais militares franceses para aprender técnicas contra-insurrecionais que vão ser aplicadas no termo da ditadura militar. Bem, essas mesmas técnicas são aplicadas dentro desses conflitos sociais em sociedades democráticas. Ou seja, mostrando muito claramente como se tratava efetivamente de lidar com conflitos sociais, conflitos trabalhistas, como se nós estivéssemos diante de inimigos internos. Inimigos internos que não se trata simplesmente de você impedir que eles atuem, mas trata-se principalmente de você retirar qualquer possibilidade efetiva de que eles consigam mobilizar outras coletividades, mobilizar outros setores da população para outras práticas de governo e outras práticas de organização econômica, né? Então vejam, eu insisto nesse ponto porque eu queria trazer um último elemento nesse quadro, né? Para entender, se a gente tem de um lado esse horizonte onde você vai naturalizando níveis de violência até então nunca utilizados contra populações, isso era a condição para que um programa econômico pudesse ser implementado, só que aí você tem um outro elemento, e a junção desses dois elementos, eles vão permitir então que a gente compreenda melhor por que a gente está falando em sistemas de crise e a constituição de paradigmas de guerra em sistemas de crise. Vejam, países como o Brasil, eles são países que tiveram... O Brasil ele tem uma característica fundamental, que é ter tido o maior partido fascista fora da Europa. Foi 1.200.000 membros da Aliança Integralista Nacional nos anos 30. Eu tenho certeza absoluta que se os brasileiros que estão aqui, que se eles procurarem na sua árvore genealógica, todos eles vão encontrar um integralista. Eu mesmo tenho certeza absoluta no meu caso, por isso que eu nem procuro, né? Mas o que isso significa? Significa que essa história não desaparece nos anos 30. Ela continua de maneira orgânica e profunda. Ela continua, por exemplo, na ditadura militar brasileira. A ditadura militar brasileira, ela tem um momento de inflexão, onde, se vocês lembram, Costa e Silva ele se adoece, ele tinha um vice-presidente que era civil, Pedro Aleixo, ele não vai poder assumir, porque vai haver um golpe dentro do golpe. Esse golpe dentro do golpe, ele vai colocar um triunvirato, né, uma junta militar para governar o Brasil até novas eleições, quando o Médici vai ser escolhido, né? Essa junta militar era composta por 3 militares. Desses 3 militares, 2 eram integralistas. Augusto Rademacher e Márcio Meira. Augusto Rademacher se torna vice-presidente do Brasil no governo Médici. A ditadura militar, ela começa com uma mobilização do Terceiro Exército, comandada por um general chamado Olímpio Mourão. O general Olímpio Mourão foi a pessoa que inventou o Plano Cohen. Não sei se vocês lembram, o Plano Cohen é o plano que o Getúlio Vargas vai utilizar para dar um golpe e criar o Estado Novo, que dizia que era um plano judaico-comunista, que tinha sido descoberto. Na verdade, o plano não foi escrito pelo Getúlio, o plano foi escrito pelos integralistas. Olímpio Mourão era um integralista. Esse foi o sujeito que deu o golpe, no sentido mais técnico do termo, quem começa o golpe. Então, por exemplo, quando a gente vai ver o governo Bolsonaro assinando cartas para a população com o termo Deus, Pátria e Família,
pelo termo integralista, todos vocês conhecem, isso é simplesmente o reconhecimento de uma dívida histórica, de uma continuidade histórica. Agora, por que um país como o Brasil tem um partido fascista tão forte? Por que ele tem uma tendência fascista tão orgânica? Eu diria porque, na verdade, a violência fascista, ela é, antes de qualquer outra coisa, a transposição da violência colonial para os países centrais, para as metrópoles centrais do capitalismo. Não tem nenhuma tecnologia de extermínio, de violência, que não tenha sido criada antes em realidades coloniais, que vão ser utilizadas depois pelo fascismo. Campos de concentração foram criados inicialmente na Guerra dos Boers, na África do Sul, os ingleses contra os africanos. Os ingleses colocaram 20 mil africanos no campo de concentração e que também foram campos de extermínio. Também tem os campos de concentração em Cuba, que o colonialismo espanhol aplicou em Cuba no final do século XIX. Todas as práticas de segregação, desaparecimento, que a gente vai encontrar dentro das dinâmicas do fascismo, estão presentes no imperialismo europeu do final do século XIX e começo do século XX. Essa é uma tese de uma liberal, inclusive. É uma tese da Hannah Arendt, por exemplo, que vai lembrar, entre outras coisas, como o imperialismo britânico ele foi o espaço fundamental de desenvolvimento de tecnologias que depois vão ser aplicadas dentro das dinâmicas fascistas. Então, ou seja, tem uma continuidade de violência colonial e violência fascista. Inclusive a questão da guerra de raças, que é um elemento tão constituinte do fascismo. Por que essa continuidade ela é orgânica? Por quê? Porque o colonialismo ele parte do princípio de que existe uma divisão ontológica fundamental dentro do território. Porque como você tem que ocupar um território, você ocupa um território negando a existência de outras formas sociais, negando a existência de outros sujeitos, negando o fato de que esses outros sujeitos eles são sujeitos do território antes das potências ocupantes. Então é importante que exista uma distinção fundamental entre dois tipos de pessoas. Entre as pessoas que podem ser reconhecidas e as pessoas que não serão reconhecidas. Entre as pessoas que vão ser protegidas pelo Estado e as pessoas que não vão ser protegidas pelo Estado. Entre as pessoas que vão ser reconhecidas como pessoas portadoras de direito e as pessoas que vão cair à condição de coisa, porque ou por estarem escravizadas ou por serem vistas como pessoas degradadas na sua condição de humanidade, ou seja, pessoas muito próximas de uma condição animal, digamos assim, de animalidade, de arcaísmo, ou qualquer coisa parecida. Então é um elemento constituinte da lógica colonial, essa partição ontológica, essa distinção ontológica, que vai ser fundamental para todas as formas de violência fascista, porque ela vai partir do princípio de que, bem, existem dois tipos de sujeitos, aqueles que nós reconhecemos como pessoas e aqueles cuja morte não conta, não vai fazer diferença alguma. Bem, todos os brasileiros sabem muito bem como isso funciona ainda hoje no Brasil. Por exemplo, nós conhecemos muito bem todas essas notícias que a gente encontra em vários momentos nos nossos jornais. 9 pessoas mortas na última batida policial em Paraisópolis. Ou seja, você não tem nenhuma história, você não tem nenhuma imagem, você não tem nenhum contexto, você não tem nenhum luto, nenhum dolo, né? Então, sendo assim, não é nem um pouco estranho que países como o Brasil, eles acabem, de uma certa forma, aparecendo como laboratórios fundamentais desse processo, eu diria, de generalização dessas lógicas de guerra civil, né? Claro, bem, dito isso, eu queria chegar então em um último elemento, que é mais ou menos o seguinte. Porque uma das características fundamentais desse tipo de dinâmica, digamos, de guerra civil aplicado a novas formas de governo é o fato de que há uma naturalização da compreensão de que, afinal de contas, não é mais possível assegurar condições elementares de vida social para todos.
Essa dinâmica de guerra ela tem um elemento importante que consiste basicamente em dizer o elemento fundamental a ser definido agora é onde vai cair a partilha. Como nós vamos fazer a partilha da sociedade? A gente vai fazer a partilha entre aqueles que vão ser preservados e aqueles que não vão ser preservados. Aqueles que vão ser salvos e aqueles que não vão ser salvos. Essa partilha pode ser uma partilha entre aqueles que se adequam muito bem a uma lógica econômica vinculada, por exemplo, ao empreendedorismo, e aqueles que não se adequarão e não vão poder mais ser preservados. Você pode ter uma partilha entre aqueles que, de uma forma ou de outra, são daqui, são da terra, e aqueles que não são daqui. Então eles devem ser deportados, eles devem ser expulsos, ou eles devem ser submetidos a um regime de extrema precarização. Ou ainda uma partilha entre aqueles que, de uma certa maneira, se organizam sobre novas formas de comunidade da fé, ou aqueles que são vistos como elementos estranhos no interior da vida social. Então você vai naturalizando a ideia de que, bem, existe uma partilha a ser feita. E, como não há nenhuma outra alternativa para a gestão da crise, que de uma maneira ou de outra consiga realizar novas demandas de organização de solidariedade social, então os discursos de extrema-direita aparecem como os discursos realistas, os mais realistas possíveis. É como alguém que dissesse para vocês, veja, bem, vamos falar de forma franca, não tem como garantir, certo, as condições elementares de vida para todas as pessoas. Não tem recurso, não tem espaço para todos, não tem condição no sentido mais material possível. Então o que acontece? A única possibilidade é que nós naturalizemos o fato de que é necessário uma forma de partilha social, onde certos grupos vão ser preservados e outros grupos não vão ter nenhuma condição mais de esperar algum tipo de universalização de direitos. Bem, esse é o horizonte, eu diria, que de uma certa forma nos espera. Eu sempre fui daqueles que acreditam que a única maneira de efetivamente conseguir lidar com o problema é conhecer a verdadeira extensão dele. A única maneira de efetivamente estar preparado para lidar com o problema é conhecer a sua verdadeira extensão. Acho que a explicitação de algumas tendências, que eu diria que são globais, das quais nossos países fazem parte, não significa nenhum exercício de pessimismo teórico. Significa simplesmente um alerta para um tipo de possibilidade que nos avizinha de maneira cada vez mais forte, cada vez mais explícita. Isso também nos coloca uma nova questão, eu diria. É uma questão sobre até que ponto nossas alternativas, nossas crenças, elas deram conta, ou elas foram capazes de perceber o sistema de crises que se avizinhava, né? Até que ponto, efetivamente, nós não havíamos compreendido que, longe de termos garantias democráticas, porque talvez essa seja, eu terminarei um pouco por aqui, essa seja uma das questões mais interessantes que o fascismo nos coloca. Como é possível que ele apareça? Como é possível que ele apareça em sociedades que pareciam ser democráticas? Que tipo de regressão é essa? Existe uma espécie de mente subreptiliana nas pessoas que faz com que elas comecem então a agir como se elas fossem trogloditas de uma hora para outra, né? Quer dizer, como se elas deixaram de ser bons cidadãos, boas cidadãos, e começaram a agir como hooligans em final de semana, certo? E começar a generalizar padrões até então inimagináveis de violência. Bem, a psicologia social foi criada no século XIX com esse tipo de ideia, de que existia dinâmica de regressão social. Essa dinâmica de regressão social fazia com que sujeitos que então tinham padrões de sociabilidade bastante civilizados regredissem, começassem a agir como se fossem bárbaros, no sentido mais brutal do termo. Só que, é claro, a psicologia social ela fez isso para falar sobre o que significava, naquele momento, no final do século XIX, certo? As massas que saíam às ruas para questionar o poder. A psicologia social foi um experimento, antes de qualquer coisa, conservador. Alguém, por exemplo, como Gustave Le Bon, né, ou Gabriel Tarde, eles falavam sobre isso pensando na Comuna de Paris, antes de qualquer outra coisa. Ou seja, pensando em uma maneira de desqualificar o fato de que você tinha, então, na verdade, massas populacionais que estavam fora do horizonte político e que agora entravam de forma violenta no horizonte político, né? Mas eu insistiria, talvez essa ideia da regressão social
seja completamente inadequada para que a gente possa entender o tipo de fenômeno que nós temos diante de nós. Porque não se trata de regressão alguma. Eu diria, há um cálculo racional no fascismo. Há uma escolha racional no fascismo. E seria importante entendê-la dessa forma, né? A escolha racional consiste basicamente em dizer não há nenhuma outra alternativa a não ser admitir que nós falhamos em tentar criar uma sociedade global. E que agora é uma questão de saber quem vai ser preservado dentro dessa decomposição social. Se isso for o caso, eu queria só insistir mais uma vez, terminaria nesse ponto. Isso, colocar os termos, o problema nesses termos, mostra um elemento, que, ao meu ver, bastante importante. Porque trata-se basicamente de dizer, nossas sociedades nunca foram democráticas. O máximo que nós conseguimos fazer foi uma democracia regional. Uma democracia que funciona em certos espaços e certas regiões. Mas ela não é democracia para certos grupos, muitas vezes hegemônicos das populações. Então, o que permite uma generalização da estrutura do fascismo é o fato de existir um fascismo regional no que a gente chama de nossas democracias. E que ele sempre esteve lá. E que nós não tivemos muita capacidade analítica de entendê-lo e de levá-lo em conta. Né? Quer dizer, há uma autocrítica também que eu acho que é importante ser feita pela classe intelectual, de ter uma visão distorcida do país. Distorcida do que era efetivamente o processo de democratização nacional e como ele travava em certos pontos. Então isso nos coloca novas tarefas e também novos desafios. Era isso, muito obrigado.